Se você já passou dos 35, assim como eu, já deve ter notado que o corpo muda e não é pouco, né? Aquela pizza que nunca engordava, eu já cheguei a comer 18 fatias de pizza em um rodízio. Isso mesmo, 18. Só que não acontecia nada, né? Agora, aparece na barriga em 24 horas. A dorzinha no joelho que sumia rápido, agora te acompanha a semana toda. O cansaço chega antes mesmo da gente sair de casa. A disposição parece que nem levantou da cama. E a flacidez insiste em aparecer cada vez mais. Você sente que demora mais para se recuperar? Que acorda mais rígida? Que as dores aparecem muito mais fácil? E que o seu corpo já não responde como antes, mesmo treinando? Eu acredito de verdade que toda mulher 35+, pode reconquistar autonomia, energia e liberdade no próprio corpo com treino inteligente em casa. Esse é o propósito do meu método, devolver para você o controle do seu corpo, para que você possa viver com independência, disposição e qualidade de vida, independente da idade. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol, fisioterapeuta apaixonada por movimento e ajudo mulheres a retomarem a autonomia do corpo depois dos 35. Minha missão é mostrar na prática que é possível viver sem dores e com mais liberdade todos os dias, mesmo com as transformações do tempo. No meu método, eu combino o melhor do Pilates, Yoga e do treinamento funcional para criar uma abordagem que respeita o seu corpo e a sua história. O erro número 1 das mulheres é tentar treinar aos 40 como treinavam aos 20. Só que aos 20, o nosso corpo perdoa os excessos. Aos 35+, ele exige muito mais precisão. Se você insistir no erro, você não vai apenas não emagrecer. Você vai se lesionar e acabar parando de vez de treinar. Hoje eu vou te mostrar por que o seu corpo mudou e como o treino em casa, com as ferramentas certas, é uma das formas mais eficientes e sustentáveis. Muita gente me faz essa pergunta de forma quase tímida. Carol, mas em casa dá resultado de verdade? Eu não deveria estar numa academia? Deixa eu te falar uma coisa como fisioterapeuta. As academias são templos incríveis para a saúde e têm o seu lugar, principalmente se o seu objetivo for virar uma atleta de alta performance ou trabalhar com cargas extremas. O ponto aqui não é sobre qual é melhor ou pior, é sobre encaixe biológico. As máquinas da academia, elas são projetadas para um corpo padrão, uma média mais ou menos, né? Só que depois dos 35, o seu corpo não é mais uma média. Ele é um corpo com histórias e as suas articulações também elas começam a perder aquela hidratação natural. O problema nunca é a academia, é a falta de personalização. Quando você sente uma máquina que ela não respeita, por exemplo, o ângulo do seu quadril, ou se a sua lombar está doendo ou não, você acaba brigando com o equipamento. Não é todo mundo que sabe mexer no equipamento, mudar, chega o banco mais para frente, o banco mais para trás, sobe o rolinho, desce o rolinho, ajusta a carga. Em casa, esse controle todo é feito totalmente sobre suas mãos, porque você usa o peso do seu próprio corpo. Ou você usa resistência como elásticos, como garrafas de água, como mochila, e isso tudo você consegue controlar facilmente. Eu desenho um movimento para que a gente busque a tensão inteligente. Em vez de usar uma máquina onde você só empurra o peso de um ponto A para o ponto B, e muitas das vezes você sente muito mais a articulação do que o músculo, aqui não. Aqui a gente usa acessórios como eu falei, como a mini band, a super band, mochila, pacotes de alimento, garrafas de água, garrafas de amaciante, para sinalizar exatamente para a sua fibra muscular o que ela precisa fazer. E para quem acha que só funciona para mulheres mais novas, deixa eu mostrar aqui uma mensagem que eu recebi essa semana de uma aluna que é pura inspiração. Olha o que a Helena, de 74 anos, me escreveu. Olha esse print aqui. Quando se faz pilates há anos com a professora Carol, pode brincar, dançar e pular carnaval a noite toda e o joelho não reclama. Você percebe a diferença? Não é só sobre não sentir dor. É sobre viver com autonomia, brincar, dançar, aproveitar a vida sem medo de sentir dor. Isso é o que eu chamo de independência funcional, de liberdade de verdade. E é possível mesmo depois dos 70.
com o treino e o acompanhamento certo. Essa é a transformação que eu quero para você também. Treinar em casa permite que você trabalhe a favor da sua anatomia e não contra ela. É por isso que muitas vezes minhas alunas têm resultados mais rápidos, porque elas não precisam parar o treino por causa de uma inflamação ou uma dor articular misteriosa, que às vezes nem sabe como surgiu. Elas param porque o músculo fadigou mesmo, porque cansou o exercício, porque não estão aguentando. Não foi porque o joelho reclamou. É treino eficiente, com respeito ao seu tempo e ao seu corpo. Agora deixa eu te falar o que as estatísticas não mostram, mas o seu corpo sente. Depois dos 35, a gente entra num cenário onde 4 peças da sua engrenagem mudam de lugar simultaneamente. E entender isso é o que eu chamo de inteligência biológica. Sabe o hormônio estrogênio? Pra gente, nós mulheres, ele é como se fosse um seguro total do carro. Ele protege os ossos, mantém os músculos firmes e, principalmente, é um anti-inflamatório natural. Só que depois dos 35, esse seguro, começa a falhar. O estrogênio ele oscila e sem esse escudo, qualquer esforço errado, por pouco que seja, vira uma inflamação. E é por isso que aquela dor no joelho, que antes sumia com uma noite de sono, agora resolve ficar mais tempo com você. E é por isso que eu digo que treinar com inteligência é aprender a criar novos escudos. E o problema é que sem esse seguro total do estrogênio para te proteger, o seu corpo ele entende que manter o estoque ficou caro demais. E é aí que ele começa a fazer a limpeza de estoque, que chamamos de sarcopenia. Você já ouviu falar sobre isso? O nosso corpo ele é uma máquina de sobrevivência extremamente econômica. Manter músculo custa caro em termos de energia. Até os 30, o corpo segura o estoque tranquilamente. Depois dos 35, se você não usa, ele descarta, que é a famosa limpeza de estoque que eu acabei de falar. Se você não sinaliza para o seu cérebro através do movimento de força, que é como a gente vai fazer com a mini band daqui a pouco, que aquele músculo é essencial para a sua sobrevivência, o seu corpo joga fora a massa magra para economizar combustível. O resultado disso? Flacidez e aquela sensação que você está se desmanchando, que você não consegue se sustentar. A perda de massa muscular não é apenas coisa de idade. Ela impacta diretamente a sua independência e mobilidade. Quem mantém os músculos fortes aos 60 e 70 anos tem muito mais capacidade de se mover com confiança, como é o caso da minha aluna Helena, que se divertiu no carnaval. Agora raciocina aqui comigo. Se o seu corpo jogou o músculo fora nessa limpeza, o seu forno interno diminuiu de tamanho. E é por isso que a sua bateria entra automaticamente no modo economia, derrubando completamente o seu metabolismo. Sabe quando o seu celular chega em 10% e a tela fica logo escura e tudo fica mais lento? É exatamente isso que acontece com o nosso metabolismo depois dos 35. Como você tem menos músculo porque o corpo jogou fora no passo anterior, você queima menos energia parada. E aí a conta não fecha, sabe por quê? Porque você come a mesma coisa de sempre, mas o corpo estoca tudo em forma de gordura. E essa gordura vai para onde? Principalmente na região abdominal. É aquele famoso pânceps. É tudo que a gente não quer. E no treino em casa que eu proponho, ele serve exatamente para conectar o carregador na tomada e avisar para o seu metabolismo, epa, pode acelerar que a gente tem muito trabalho a fazer. E agora um outro ponto que eu vou falar aqui, eu vou tocar na ferida que mais dói, o emagrecimento. Sabe por que parece que depois dos 35 você engorda só de olhar para um pedaço de bolo? E porque aquela dieta restritiva que funcionava aos 20, agora só te deixa cansado e com fome, mas o ponteiro da balança nem mexe no lugar? A explicação é lógica, mas ninguém te conta. O seu corpo ele mudou a prioridade. Como você está perdendo massa muscular, aquela limpeza de estoque que eu falei lá atrás, o seu forno interno está ficando pequeno. Se o forno é pequeno, não adianta colocar menos lenha, que no caso seria comer menos. Ele vai continuar queimando devagar e estocando o resto na barriga e nos quadris. E é bem aí que a gente acumula gordura. Mas tem uma estratégia. A estratégia para bular isso não é comer menos,
é sinalizar mais. Depois dos 35, o seu foco não deve ser queimar calorias durante o treino, não é isso. Isso é pensamento de quando você tinha 18 anos. O seu foco tem que ser construir um corpo que queima caloria enquanto você dorme. Tá, Carol, mas como é que a gente faz isso? Com o treino de força inteligente. Quando você usa mini band, por exemplo, para gerar resistência, você está avisando para o seu metabolismo: ei, aumenta esse forno aí porque a gente vai precisar de energia para sustentar esse músculo aqui, ó. E é assim que você burla o sistema. Você transforma o seu corpo de uma máquina que estoca energia em uma máquina que consome energia. E o melhor? Você faz isso sem precisar de horas na esteira, apenas fazendo os movimentos certos que eu vou te mostrar daqui a pouco. Só que o desastre, ele não para só na gordura acumulada por esse metabolismo lento, não. Tem mais coisa aí. Como o seu corpo está em economia e sem força, ele para também de investir na sua lubrificação interna, te deixando mais rígida e mais travada. Sabe aquela sensação de acordar e parecer que você é um robô enferrujado? Isso não é encurtamento de músculo, não. É a sua fáscia muscular. Imagina que essa fáscia é como se fosse uma teia de aranha que envolve todo o seu corpo. Ela conecta o seu corpo inteiro, tanto a parte externa quanto a parte interna de órgãos. Com o tempo e a falta de movimento específico, essa teia ela perde água e fica rígida. Aí vem o erro clássico. Você tentar alongar, esticar a teia seca. O que acontece? Dói e às vezes até rasga. Por isso que eu, como físio e instrutora de pilates e yoga, digo: alongar não resolve nesse caso. Mobilizar sim. A gente precisa hidratar essa teia com movimento fluido para você voltar a caber no seu próprio corpo. Inclusive, tem uma aula aqui no canal que eu falo só sobre mobilidade. Vale a pena assistir depois. E olha só, essa perda de força que começa aos 30 a 35 anos não é meramente estética, não. Ela está ligada à sua capacidade de continuar vivendo com autonomia. Manter os músculos ativos reduz o risco de quedas e até de fraturas no futuro. E o que pouca gente te conta é que esse caos todo biológico que eu te expliquei não fica guardado só dentro do músculo ou da articulação, não. Ele transborda para a sua vida. Tudo isso que eu acabei de falar, todas essas alterações, isso fica muito nítido e claro depois dos 35. Mas também com relação a tantas outras coisas que eu vou te falar agora. Sabe aquela disposição que você tinha aos 25? Aquela vontade de resolver o mundo, de sair, de fazer um monte de coisa? Hoje parece que você acorda com a bateria em 20%. Você toma o primeiro café, toma o segundo e você passa o dia inteiro com aquela sensação que você está apenas empurrando o dia com a barriga. Parece que nada rende, né? Você só vai, só flui, só vai no automático. O sono também muda, né? Você começa a ter aquele sono leve, acorda no meio da noite, a cabeça não para de funcionar. E como você não descansa, o seu humor vira o quê? Uma montanha-russa. Um dia você tá ótima, no outro qualquer coisa é motivo para você perder a paciência. Às vezes é um comentário besta, bobo, pequeno em casa ou no seu trabalho que você se irrita e depois se sente culpada, porque você pensa: eu não era assim, aquela ali não sou eu. Na prática, sabe o que está acontecendo? Como a sua massa muscular está diminuindo, aquela limpeza de estoque que eu falei anteriormente, o seu corpo ele perde principalmente a capacidade de gerenciar o açúcar no sangue e os seus hormônios do bem-estar. Sem força física, a sua mente também se sente frágil. Aí você começa a olhar no espelho e não se reconhece mais, nem no corpo, nem na animação. Cadê aquela pessoa, né? Animada, que saía pra festa à noite, voltava no outro dia, acordava cedo e ia trabalhar, ou ia pra escola. Cadê, né? Com o tempo tudo isso muda. É só uma questão de tempo. Mas aqui eu tenho uma boa notícia. O movimento inteligente, esse que eu vou te ensinar agora, é o interruptor que liga essa chave de volta. Quando a gente sinaliza a força para o músculo, a gente melhora também a química do nosso cérebro.
Treinar em casa, do jeito que eu ensino, vai muito além de só ficar durinha. É para você voltar a ter energia para viver o seu dia sem terminar ele destruída. Acredite. Depois dos 35, você não precisa pegar mais peso, você precisa de treino inteligente. E treinar inteligente é saber sinalizar para o seu músculo que ele deve ficar, mas sem gritar com a sua articulação. É trocar o barulho da academia pela precisão do movimento. E por que a gente vai usar os elásticos para isso? Porque se eu te pedisse para ir para uma máquina agora e empurrar, por exemplo, 40 quilos, a sua fáscia, aquela teia que eu comentei, ia reagir travando ainda mais para te proteger. Já a resistência elástica, ela é gentil com as suas juntas, com as suas articulações. E ela também é implacável com a sua fibra muscular. Ela hidrata a sua teia enquanto avisa para o seu cérebro: ei, mantenha esse músculo aqui que eu preciso dele para caminhar e subir escada sem dor. Então vamos lá, pega a sua band aí, escolhe uma resistência que te desafie, mas não te trave e vamos para o chão. A gente vai começar pelo alicerce do seu corpo, o seu quadril. Lembra da recuperação lenta que eu comentei lá no início da aula? Se a gente não estabilizar o quadril agora, o seu joelho é quem vai pagar a conta amanhã. Se o quadril não funciona, nada acima ou abaixo dele tem paz. Então eu vou pegar minha band aqui, meu elástico, para a gente começar. Eu peguei aqui duas bands, uma é mais fraca e uma é mais forte. Eu vou usar agora para esse exercício a mais forte. Então você vai colocar a band acima dos seus joelhos. A gente vai fazer o exercício que eu chamo de concha com mini band. Você vai deitar de lado. Vai deixar os joelhos dobrados e os calcanhares juntos. Você vai abrir o joelho, manter aqui um pouco, 3 segundinhos e volta devagar. Abrir o joelho, mantém e volta devagar. O que não pode acontecer nesse exercício? Quando você abrir o seu joelho, despencar os seus quadris para trás. Não. Então, mantenha os seus quadris alinhados, mantenha o abdômen contraído, o glúteo contraído, que nesse exercício é o que a gente vai trabalhar, é o glúteo médio. E abriu, mantém e volta devagar. Não tira os calcanhares, não levanta, tá bom? Muita gente acha que esse exercício aqui é coisa de blogueira, mas para mulher 35+, isso é remédio. Depois dos 35, o seu quadril ele começa a perder estabilidade. E se esse músculo aqui, ó, o glúteo médio, estiver dormindo, quem vai pagar a conta é o seu joelho e a sua lombar. O objetivo dele não é só deixar o bumbum durinho, não. Também ajuda. Mas é criar um cinto de segurança para a sua pelve. Se você não fizer isso, a parte ruim é que aquela caminhada ou corrida, como eu gosto de fazer, e você também, você vai começar a gerar uma dor chata na lateral do seu joelho ou um pinçamento na sua coluna. Então, por isso, não pula esse exercício. Por isso que é a importância de fazer a concha com a mini band. Ah, lembra de fazer os dois lados, tá? Claro. O próximo exercício que a gente vai fazer é o dead bug com resistência nas mãos. Vou contar uma curiosidade. Essa semana eu passei o dead bug para um aluno. Eram 2 alunos, um aluno e uma aluna, na mesma aula. E aí, minha aluna perguntou: nossa, Carol, mas que nome estranho, né? Dead bug? Mas por que é esse nome? Aí ela foi por palavras. Dead, morto, bug, inseto. Ela falou: mas o que tem a ver isso? Aí eu parei, pensei, respondi. Falei: um inseto. Aí meu aluno falou assim: é tipo uma joaninha. Eu falei: isso, tipo uma joaninha. A joaninha, quando ela morre, o que acontece? Ela vira de barriga para cima e fica com as patinhas para cima. E agora você vai entender por que o dead bug tem esse nome. Eu vou usar agora a mini band branca para fazer esse exercício, que ela é um pouco mais leve. Você vai deitar de costas, vai colocar a band aqui nos punhos e vai dobrar os joelhos no ar, formando um ângulo de 90 graus. O exercício é o seguinte: você vai levar a perna esquerda para frente e o braço direito para trás, com a resistência da band. Volta devagar, faz o outro lado.
volta devagar. Volta e volta. Sempre pensando na contração do seu abdômen, na contração de períneo, na contração dos seus glúteos. Entendeu por que esse exercício chama Dead Bug agora? É importante, quando você mexer braços e pernas, não tirar a lombar do chão. Então, estabiliza com a contração de abdômen e glúteos também. Ele trabalha o abdominal mais profundo, o transverso do abdômen, que também faz parte do core. Esse cinturão de força que a gente tem aqui e que protege a nossa lombar. Muita gente na academia acaba fazendo mais o abdominal tradicional, mas esquece da função real do core. Depois dos 35, a gente precisa proteger o nosso assoalho pélvico e a nossa coluna, fortalecendo a musculatura mais profunda. O objetivo é criar uma parede de ferro na sua barriga que protege seus órgãos e a sua coluna, principalmente a região lombar. E o benefício é uma barriga mais firme de verdade e sem pressão excessiva. A parte ruim de ter um core fraco nessa idade é que acontece aquelas perdas urinárias em pequenos esforços. Sabe quando você espirra ou tosse e vê aquela perda de xixi? Ou também acontece aquela dor crônica na base da coluna, na região lombar mesmo, que acaba não te deixando dormir. Então, por isso, a importância de fazer o Dead Bug, para trabalhar essa musculatura mais profunda e, com isso, proteger a sua lombar e fortalecer também o assoalho pélvico. O próximo exercício que a gente vai fazer é a remada curvada com elástico. E para isso, a gente vai ficar em pé. Bom, como eu falei, agora a gente vai fazer a remada curvada com elástico. Eu escolhi esse elástico aqui, mas podia ser uma super band, podia ser também a mini band, mas eu vou fazer isso aqui para ficar um pouco diferente e usar um outro acessório e você vê também que pode ser feito com uma outra coisa. Então, como é que a gente vai fazer esse exercício? Vai pisar aqui no meio do elástico, com os dois pés, vai segurar com as mãos, vai inclinar o tronco para frente, mas vai manter a coluna reta. Então, ó, foi lá e aí vai puxar, aproximando as escápulas. Esses ossos que ficam aqui no alto das costas. Então, ó, segurou aqui, puxou e volta devagar. Puxou e volta devagar. A minha resistência eu posso fazer segurando mais perto do meu pé, a minha faixa fica mais pesado. Se eu seguro mais longe, fica mais leve. Então isso também você pode ir ajustando de acordo com o seu exercício. Então ficou aqui, inclinou, mantém a coluna reta, olha para o chão e volta. E faz o movimento devagar e controlado. Pode até fazer, segura lá, mantém 3 segundos e volta devagar. Puxou, segura, mantém 3 segundos e volta devagar. Esse exercício é excelente para a postura, porque olha para a sua postura hoje. Passar o dia no celular ou no computador faz o quê? Os seus ombros, eles se enrolam para frente. Só que depois dos 35, a sua fáscia, ela começa a fixar essa postura de pessoa cansada. Então, você vai ficar assim. Então, a função aqui desse exercício é abrir o peitoral e fortalecer suas costas para sustentar o seu busto e a sua dignidade. O benefício imediato é o fim daquela queimaçãozinha, sabe? Que tem entre as escápulas no fim do dia, quando você fica muito tempo no celular. Então, se você ignora o fortalecimento das costas, a parte ruim é a famosa corcunda e uma respiração cada vez mais curta e ansiosa. Porque como você fica nessa postura, você não consegue expandir o seu tórax. E aí fica naquela respiração curtinha e sempre na ansiedade. Então, por isso, também não pule esse exercício. E o quarto e último exercício que eu vou te mostrar hoje é a passada lateral. E mais uma vez, a gente vai usar a mini band e eu vou usar a mini band preta. A band, ela pode ser nos tornozelos ou acima dos joelhos. Eu vou colocar acima dos joelhos. Só uma curiosidade aqui, as bands, ela tem resistências diferentes a depender da cor. Mas não é toda a band preta é mais resistente, toda a band amarela é menos... Não, depende de marca. As que eu compro,
que é desse conjunto aqui da preta, é uma preta, uma azul e uma roxa. Então a azul é a mais fraca, a roxa é a intermediária e a preta é a mais forte. Mas depende da marca que você comprar. Aí é só testar na hora do exercício mesmo. Então vamos lá, a gente vai fazer a passada lateral. Então você vai agachar. Eu costumo dizer para os meus alunos nessa passada que a quantidade de passos que você dá para um lado é a mesma quantidade de passos que você vai dar para o outro lado. Então agacha, dobra levemente os joelhos e vai, ó, passos para um lado, volta, passos para o outro. Ah, Carol, quantos passos eu dou para um lado, quantos passos eu dou para o outro? Depende do espaço que você tem aí, mas contanto que seja a mesma quantidade de um lado para o outro, para você trabalhar os dois glúteos, as duas laterais da perna na mesma intensidade. Uma coisa também importante falar aqui é que enquanto você dá os passos laterais, não junta as suas pernas para a faixa não perder a tensão. Então sempre mantenha um pouco aberto e vai dando passo para o lado e passo para o outro, que é como eu falei, trabalha bastante a parte lateral da perna e bastante o glúteo médio. A vida, ela acontece em todos os ângulos, não só para a frente e para trás. Então, para quem tem 35+, esse deslocamento lateral com resistência é o que vai evitar, por exemplo, quedas e torções no futuro. Aqui estamos trabalhando a força funcional. Na prática, isso significa que você vai subir escadas ou brincar com seus filhos sem sentir que o corpo está frouxo. A parte ruim de não ter essa força lateral é justamente a instabilidade articular. O corpo ele fica bobo e qualquer pisada em falso vira um estiramento. Então, para fechar, eu quero que você leve essa mensagem aqui com você. Depois dos 35, o treino ele não é uma questão de vaidade não. É uma questão de saúde, autonomia e qualidade de vida. E não é sobre treinar pesado, e sim sobre treinar com inteligência e consistência. Consistência porque o seu corpo ele responde a tudo o que é feito de forma regular. Não adianta fazer muito em uma semana e sumir na outra. O segredo é manter o ritmo. 2 a 4 vezes por semana de treino de força, focando sempre nos grandes grupos musculares, já te dá sustentação e autonomia. E inteligência, porque você precisa adaptar o treino ao seu momento. Por exemplo, exercícios de mobilidade são fundamentais para prevenir dores e aumentar a amplitude dos seus movimentos. Porque sim, com a idade, a gente vai ficando mais travada, mais rígida realmente. E se a gente não trabalhar essa questão, aí realmente a gente vai perdendo essa questão de mobilidade. E claro, associar uma atividade aeróbica que você goste, seja caminhada, dança, natação ou o que te fizer feliz. Isso vai potencializar seus resultados, melhorar seu humor e a sua disposição. Não é sobre fazer tudo perfeito, mas é sobre não desistir e escolher se movimentar todos os dias com propósito. O corpo, depois dos 35, exige respeito, cuidado e estratégia. E eu tô aqui para te ajudar nessa jornada de autonomia e liberdade para viver o que você quiser, sem limites nem dores. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, comenta e compartilha com outra mulher 35+, que precisa ouvir isso. E me conta aqui embaixo, qual dessas dicas você vai colocar em prática primeiro? E lembre-se sempre, o exercício é só uma ferramenta. O mais importante é entender o porquê. O seu corpo não está pior. Ele só exige outra estratégia que agora você já sabe qual é. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até a próxima aula.